Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Agora nós vamos falar sobre matrizes, mais especificamente sobre multiplicação de matrizes, que é um assunto um pouquinho chato para quem não gosta muito de matemática, mas vamos desmistificar isso daí, vocês vão acabar gostando. Vem comigo. Bom, eu estou com duas matrizes aqui e eu vou querer multiplicá-las. Então, eu não sei se vocês se lembram, né, na verdade, da multiplicação de matrizes. Eu pego esse elemento e multiplico por esse daqui e vou somar com a multiplicação desse com esse e com a multiplicação desse com... Opa! Eu tenho que somar linha com coluna. Então, vamos ver. Eu estou multiplicando os elementos correspondentes, só que eu não tenho um elemento para multiplicar com o 9. Isso é um problema. Então, na verdade, para a gente fazer multiplicação de matrizes, uma coisa que a gente tem que fazer no algoritmo já é um teste se o número de colunas que eu tenho na matriz A corresponde ao número de linhas da matriz B. Se eu não tiver essa correspondência, eu não vou conseguir fazer algumas operações. Então, não vai ser possível fazer multiplicação de matrizes. Elas podem ter dimensões diferentes, mas o número de colunas da matriz à esquerda, que a gente chama de A, ela tem que ser igual ao número de linhas da matriz da direita, que a gente chama de B. Entendeu? Então, o primeiro teste que você tem que fazer no seu algoritmo, que não vai estar nessa videoaula, depois você pode fazer esse teste no seu algoritmo, é da verificação das dimensões. Bom, então eu vou pegar agora e vou fazer com que essa matriz B, do lado direito, tenha uma dimensão compatível. Então, olha, o número de colunas da matriz A corresponde ao número de linhas da matriz B. E como isso funciona agora? Agora a gente tem lá, multiplicando os dois primeiros, os dois segundos, o segundo e o terceiro. Olha lá, essa multiplicação deu certo e a soma de todas as multiplicações deu 120. Já que está feito esse lado, a gente pode fazer agora a mesma linha, só que a segunda coluna. Para a gente fazer o quê? Para a gente compor o elemento que vai vir nessa posição, na primeira linha, segunda coluna. E depois? Depois a gente tem que voltar e pegar o da segunda linha e primeira coluna. Segunda linha da matriz A, primeira coluna da matriz B. E aí, depois que você fez as multiplicações e somou os resultados, você coloca aqui na segunda linha, primeira coluna da matriz resultado. E aí, você vai manter a segunda linha e vai multiplicar pelos elementos correspondentes na segunda coluna, para dar o elemento da segunda coluna da segunda linha. E depois você muda de linha e vai para a terceira linha, pega a primeira coluna e isso vai elemento a elemento, você vai multiplicando e depois você soma tudo para chegar no resultado do terceira linha, primeira coluna. E depois, por último, você faz a terceira linha, segunda coluna. Não é difícil, né? Bom, de novo, eu seguro a linha e vou mexendo na coluna. Terminei todas as colunas aqui, eu mudo de linha e começo tudo de novo. Terminei, vou para outra linha e começo tudo de novo para ir gerando os respectivos elementos na coluna, na matriz resposta. Deu para entender? Vamos repetir mais uma vez, só que agora vamos mostrar como é que as coisas funcionam elemento a elemento. Então vamos lá. Eu pego o elemento, o primeiro da primeira linha, com o primeiro da primeira linha, da primeira coluna, e vou fazendo,
assim por diante, e depois com primeira linha, segunda coluna, elemento, elemento, para gerar o C1, 2. Agora eu vou gerar o C2, 1, então eu vou pegar segunda linha com primeira coluna, elemento, elemento, e nota quando eu pego o primeiro elemento, e o segundo e o terceiro, eu pego das duas coisas, primeiro, segundo e o terceiro. Eu não girei aqui, que é para você girar mentalmente. Agora, nós vamos pegar o primeiro, o segundo e o terceiro da linha e da coluna. E por fim, gira ou não gira aqui? Agora eu giro, né? Já pegou. Pegou o espírito. Então, peguei elemento, elemento. Então, eles são correspondentes. E aí eu consegui gerar a matriz C1, C1, 2, os elementos, né? C1, C1, 2, C2, 1, C2, 2, C3, 1, C3, 2. Pegou mesmo? Então vamos lá. Ó, eu tenho para ir de 1 até 3, de 1 até 3, o I vai pegar a linha da matriz A. Para o J de 1 até 2, J de 1 até 2, vai pegar a coluna da matriz B. Tem que ser até 3, até 2? Não, depende do número de linhas que você tem na matriz A e o número de colunas que você tem na matriz B. Se aqui fosse 200 colunas, não tem problema. Você vai de 1 até 200. E aqui? Bom, aqui ou é o número de colunas da matriz A ou o número de linhas da matriz B. Tanto faz, porque eles têm que ser iguais. Senão não vai ter multiplicação. Lembra quando eu falei pegar elemento, elemento? É isso que está acontecendo. Agora eu vou mostrar para vocês que quando eu travo a linha aqui, na verdade é o I do loop mais externo. Quando eu travo a coluna, é o loop um pouquinho mais interno. E quando eu pego elemento a elemento, é o loop mais interno de todos. É o que anda mais rápido. Vamos ver isso acontecendo, então? Vamos lá, ó. Eu estou travando a linha, travando a coluna. E agora eu vou fazer esse loop aqui, ó, elemento a elemento. Quando eu termino isso daqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou para o loop pouquinho anterior e faço tudo de novo, porque agora o J é 2. E faço tudo elemento a elemento. Quando eu terminei isso, o que aconteceu? O J já era 2. Então agora o que ele vai ter que fazer? Nós vamos ter que ir para o I igual a 2. E o J volta para 1. E aqui, elemento a elemento, começa tudo de novo. Terminou? Vamos para o J igual a 2. Elemento a elemento, eu ando todos eles até terminar. Faltou ainda? Faltou, porque eu não fui para a última coluna, para a última linha da matriz A. E agora? J é igual a 1, o K, 1, 2, 3. Agora eu vou para o J igual a 2 e o K, 1, 2, 3. E agora? Eu já estava na terceira linha. Então eu acabei com tudo. Então, esse aqui é o código da multiplicação de matrizes. Por que eu coloquei C e J igual a 0 antes de começar a fazer as multiplicações? Porque é uma soma acumulada, lembra? Eu multiplico o primeiro com o primeiro, e aí eu somo com o resultado da multiplicação desses daqui, e aí eu somo com o resultado da multiplicação desse daqui. Então, o que a gente está fazendo aqui? O resultado da multiplicação do elemento que está na linha A de I e o elemento K. Com o quê? Com o resultado, com o valor que está na B de K, coluna J. Lembra? Aqui eu travo a linha, aqui eu travo a coluna. A coluna é a segunda dimensão, a linha é a primeira. Então, é a primeira dimensão da matriz A com a segunda dimensão da matriz B. E que elemento? É o elemento K. Uma hora é 1, outra hora é 2, outra hora é 3. 1, 2, 3. Então, é assim que funciona. Eu comecei com C e J igual a 0, e aí eu vou fazendo as somas e vou fazendo a soma acumulada. Então, eu começo com 0 e depois eu vou guardando as somas anteriores
e vou colocando o valor atual. Então, quando eu terminei todo esse processo aqui, eu terminei a multiplicação de matrizes. Deu para entender? É bom vocês tentarem repetir isso daqui, né? Porque esse aqui é um algoritmo bastante interessante. Então, se tiverem dúvidas, nós temos os monitores que podem auxiliar. Nos vemos na próxima.